Minha irmã ciumenta me fez sentar ao lado da cozinha no dia do casamento dela porque é onde eu pertenço. Então, eu devolvi o favor e a desconvidei do meu casamento. Minha irmã e o marido dela se casaram há apenas 3 meses. Fui nomeada dama de honra. Eu estava tão animada para ajudá-la a planejar o casamento e acabei fazendo a maior parte do trabalho. Não vou entrar em detalhes, mas é importante notar que ela não teve um planejador de casamentos. Fui eu quem organizou tudo. No período que antecedeu o casamento, eu estava miserável por causa de como a noiva me tratava. Eu me sentia como uma escrava pessoal dela, que ela podia maltratar à vontade só porque era noiva. Muitas vezes eu quis simplesmente sair do cortejo, mas continuei me dizendo para engolir o orgulho e manter a paz, porque ela provavelmente estava apenas estressada depois de fazer tanto por ela. Ela se recusou a convidar meu noivo, mesmo nós estando juntos há 12 anos, mas convidou os parceiros dos meus irmãos, que estavam juntos há apenas 2 ou 3 anos. Ela disse que não queria meu noivo por perto porque as pessoas estariam perguntando sobre o meu casamento, já que todos estavam querendo que nós nos casássemos há um tempo. Eu me recusei a fazer mais trabalho para o casamento dela até que ela pedisse desculpas e convidasse meu noivo, o que ela fez. Não exatamente sinceramente, mas enfim. Eu estava magoada. Ela nem mesmo era grata por tudo que eu tinha feito por ela e pelo seu casamento dos sonhos porque era esperado que eu ajudasse. Corta para o dia do casamento e tudo estava bem. A cerimônia foi linda e o casal estava feliz. Eu estava feliz pela minha irmã. Quando chegamos ao local da recepção, notei que meu noivo e eu estávamos em uma mesa separada para minha família. Eles estavam na mesa VIP e eu fui deixada de lado para sentar na mesa mais distante ao lado da cozinha. Eu imaginei que fosse um erro e perguntei calmamente à noiva sobre isso, já que ela cuidou do plano de assentos. Ela me olhou nos olhos e disse que não houve engano. É lá que pertencemos, na mesa das crianças e longe. O noivo ouviu nossa conversa e concordou comigo, mas ficou quieto quando minha irmã lhe deu aquele olhar de não ouse discordar de mim. No final da noite, o noivo pediu desculpas aos meus pais pelo que aconteceu comigo e disse que não fazia ideia de que a noiva tinha feito isso, mas ele não disse nada para mim porque a noiva pediu para ele não fazer. Por causa disso, decidi não fazer um escândalo e apenas tentar aproveitar o resto da noite com meu parceiro, mas eu não faria um brinde. Meus pais notaram onde eu estava e ficaram chateados com a situação também. Meus irmãos sabiam que eu não estava na mesa deles, mas não se preocuparam em me procurar ou perguntar por que eu não estava sentado lá. Quando souberam que eu não faria um brinde, meus 2 irmãos vieram até minha mesa para me repreender, dizendo que eu tinha que entender minha irmã no estresse de ser noiva e ser gentil com ela porque era o dia especial dela. Você só se casa uma vez. Que eu sou uma vergonha e uma decepção nojenta por não fazer um brinde para minha irmã, que eu faria minha irmã triste e que eu estava sendo egoísta, tornando a noite sobre mim. Desnecessário dizer que eu não estava me divertindo muito, então nos levantamos e fomos embora. Acabamos no McDonald's para jantar, e eu postei uma história de nós comendo hambúrgueres dizendo refeição pós-casamento. Eu me certifiquei de postar depois da recepção e não para parecer que eu abandonei, mas meus irmãos viram isso como um ataque à minha irmã de alguma forma. Minha irmã ciumenta me fez sentar ao lado da cozinha no dia do casamento dela porque é onde eu pertenço. Então, eu devolvi o favor e a desconvidei do meu casamento. Parte 2. Até hoje, a noiva diz que não fez nada de errado. A justificativa dela por me colocar lá foi eu não planejei o casamento dela exatamente como ela imaginou durante o processo, então eu mereço sentar lá quando estava fazendo tudo o que ela me disse que queria. 2. Ela não gostou que eu estava bonita no meu vestido. E 3. Eu precisava ser punida por insistir em trazer meu noivo. Eu ainda não planejei meu casamento, já que eu queria estar 100% focada no dela, mas agora eu não quero ninguém lá além dos meus pais e alguns amigos próximos. Meus pais concordam comigo, mas meus irmãos estão chateados, me chamando de infantil. Para ser completamente honesta, eu simplesmente não sinto vontade de pagar para as pessoas. O meu será um casamento em destino e eu e meu noivo estamos pagando por tudo. Essas são as nossas economias e eu não sinto vontade de gastar com essas pessoas. Atualização: descobrimos que ela está grávida. Então planejei meu casamento em torno da data de parto dela. Felizmente, ela está prevista para junho, que era o mês que queríamos. Ela insistiu para que eu mudasse a data do meu casamento, a fizesse minha dama de honra. Minha resposta foi desculpe, não. Novamente, ela e todos os meus irmãos se uniram para me assediar, mas eu ignorei todas as mensagens e ligações deles. Depois que eu disse a eles, todos foram desconvivados. Sabendo o que aconteceu no casamento, meus pais disseram que não era decisão deles e que não me forçariam a convidar meus irmãos. Tivemos um pequeno casamento na igreja e uma pequena celebração na praia com as pessoas que amamos, nossa família escolhida, seguida por um passeio pelas ilhas com toda a nossa festa pelas Filipinas, tudo pago por nós. É uma celebração íntima de 5 dias em uma ilha. Eu não convidei todos os meus irmãos. Eles estavam nos ligando e mandando mensagens sem parar.
Eles me chamaram de noiva Zila por excluí-los, mas eu realmente não me importo. Estou muito feliz com a minha decisão. Mas tivemos uma recepção com a família quando voltamos para casa. Meus pais concordaram em pagar, o que significa que eles podem convidar quem quiserem. Eles cuidam da lista de convidados, então meus irmãos estão convidados. Eu realmente não me importo porque estou ocupada demais com meu marido. Quanto ao plano de assentos, uma longa e sinuosa mesa onde meus irmãos podem estar o mais longe possível de mim e o mais próximo possível da área de serviço sem ser óbvio, porque eles estarão todos juntos na mesa deles. Tínhamos o centro com meu noivo, seus 2 irmãos e nossos pais ao nosso lado, enquanto meus maravilhosos irmãos estão no final da mesa, perto dos banheiros, onde eles pertencem. Minha irmã foi madrinha do meu casamento, mas não quis me convidar para o casamento dela. Eu tenho vários irmãos, mas eu sempre fui mais próxima da minha irmã mais nova. Me lembro que durante a infância ela vivia tentando competir comigo. Por exemplo, eu aprendi a tocar piano e ela aprendeu também só para dizer que sabia tocar muito melhor que eu. Tudo piorou quando entramos na adolescência. Na época eu me apaixonei por um rapaz. Eu contei isso para ela e pouco tempo depois ela começou a se envolver com ele e começaram a namorar. Eu fiquei muito triste e comecei a evitá-la, mas isso não durou por muito tempo e logo voltamos a nos falar. O tempo passou e eu superei o meu antigo amor, vulgo namorado da minha irmã, e comecei a namorar também. Fui pedido em casamento e contei à minha irmã e pedi para que ela fosse a minha dama de honra e ela aceitou. Minha irmã foi comigo quando eu fui escolher o meu vestido, ela me ajudou a escolher a decoração, a comida e outras coisas. Só que ela só queria fazer tudo do jeito dela. Tudo que eu falava, ela dizia que eu não sabia escolher, que o casamento dela seria muito mais bonito e sofisticado que o meu, que estava economizando para fazer um mega casamento em outro país. Todo o processo foi muito estressante por causa dela. Eu comentei isso com meus outros irmãos e todos eles acharam que ela estava passando um pouco do limite. Eu e meu noivo fomos fazer a lista de convidados e decidimos não convidar o noivo dela. Pois eu não me sentia confortável com ele por causa do que tinha acontecido no passado e porque meu noivo já tinha tido um desentendimento com ele. Minha irmã não gostou disso, ela disse que não era justo todos poderem levar seus cônjuges menos ela. Não queríamos, mas meus pais pediram e deixamos meu cunhado ir. Eu escolhi a paleta de cores do meu casamento e pedi para que as madrinhas e a dama de honra me mostrassem seus vestidos. Os vestidos das madrinhas estavam perfeitos, mas o da minha irmã fugia completamente da paleta de cores. Aliás, aquele vestido era uma afronta, pois ele era prata, cheio de cristais e muito vulgar. Eu disse não e ela ficou brava, mas disse que ia com outro. No dia do meu casamento ela foi com o vestido que eu disse que não era para ela ir. Mas não para por aí, ela também deu um jeito de mudar a decoração da igreja. Eu segurei a raiva e entrei na igreja. Eu não queria olhar para a cara dela e pedi para que colocassem ela longe de mim durante a recepção. Ela comentou que não gostou dos lugares com meus outros irmãos e meus irmãos ficaram do meu lado. Ela iria fazer o brinde e todos estavam esperando por isso, mas ela não fez. Então ela foi embora com seu noivo e ainda postou fotos em um restaurante, insinuando que minha festa não tinha comida. Alguns meses se passaram e eu engravidei e minha irmã decidiu fazer o casamento dela no período que eu daria luz ao meu bebê. Ela fez tudo de propósito. Eu falei que se ela mudasse a data, poderia ajudá-la sendo a sua dama de honra e ela disse que nem eu e nem meus irmãos estávamos convidados para o casamento dela. Ficamos chateados e realmente não fomos para o casamento. Depois do casamento meus pais decidiram fazer um jantar para comemorar o casamento da minha irmã e nesse jantar, eu e meus irmãos fomos convidados, mas não iremos. Atualização, a pedido dos nossos pais, fomos para a recepção que meus pais fizeram para minha irmã e ela nos colocou em uma mesa perto do banheiro. Como puderam perceber, a minha irmã além de ser invejosa, ela também é vingativa. Eu e meus irmãos não ligamos para as provocações dela e nos divertimos muito. Minha madrasta tentou arruinar meu casamento ao enviar fotos editadas do meu noivo me fazendo parecer uma traidora. Agora ela está me implorando para deixá-la voltar depois de ser expulsa. Tenho 27 anos e estou prestes a me casar em 3 semanas. Meu noivo, Maicon, tem 28 anos e estamos juntos há 10 anos. Ele finalmente me pediu em casamento há alguns meses. Nós somos amigos desde a escola e nossas famílias se conhecem bem. Mesmo minha madrasta Jenna, que me detesta, parece sempre gostar do Maicon. Meus pais nunca foram casados, mas minha mãe tinha guarda parcial de mim. Meus pais sempre se deram bem mesmo depois de se separarem, e cuidaram de mim da melhor maneira possível. Meu pai conheceu Jenna no trabalho e depois de namorarem por alguns anos se casaram. Jenna foi realmente legal comigo enquanto namorava meu pai. Só depois disso é que ela começou a mostrar suas verdadeiras cores. Minha relação com Jenna piorou depois
depois que ela se casou com meu pai e ela sabia que nada a impedia de me tratar mal. Ela só fazia tudo isso porque meu pai não estava por perto para vê-la. Ela era agradável comigo sempre que estávamos na companhia do meu pai. Durante os primeiros meses fiquei realmente confusa com essa mudança repentina em seu comportamento e me culpava por isso, achando que devia ter feito algo para provocá-la. Depois de um tempo não aguentei mais e falei com meu pai sobre isso, que então falou com Jenna e tivemos uma reunião de família sobre isso onde ela negou veementemente não ter sido nada além de gentil comigo e me acusou de inventar mentiras. Ela parecia muito chateada e começou a chorar, então me disseram para sair da sala porque eles queriam conversar pessoalmente, mas lembro que na verdade não voltei para meu quarto e fiquei do lado de fora, fora da visão deles, para ouvir a conversa porque estava tão confusa quanto meu pai e queria saber o que ela ia dizer sobre mim. Ouvi ela dizer ao meu pai que eu nunca parecia gostar dela, mesmo quando eles estavam em um relacionamento, e sempre era rude com ela, mas ela nunca falou sobre isso porque achava que se fosse gentil comigo eu eventualmente a aceitaria. Ela até chegou a dizer que acreditava que eu estava fazendo isso porque como meu comportamento terrível não a afastou e ela ainda acabou se casando com meu pai apesar de mim. Agora eu estava intensificando e tentando sabotar o casamento deles de outra forma inventando mentiras para fazê-la parecer a vilã. Meu pai parecia não acreditar enquanto Jenna lhe contava todas essas bobagens e perguntava se ela estava certa de que isso era realmente o que estava acontecendo pois não parecia comigo. Então ela lhe disse que tudo era verdade e que ela acreditava que a razão por trás disso era que eu, por algum motivo, achava que ela estava atrapalhando o relacionamento dos meus pais e que ela era responsável por eles não ficarem juntos. Mesmo quando era pequena lembro-me de sentir tanta raiva que subi para meu quarto e gritei no travesseiro por alguns segundos. Então, aos 12 anos decidi que não ia deixar Jenna ganhar e me fazer parecer a fraca. Naquele dia quando meu pai me perguntou se eu realmente estava tendo problemas com Jenna, decidi dizer a ele que tive problemas com ela no passado, mas que tentaria melhorar e essa resposta pareceu satisfazê-lo. Decidi que não importa o quanto ela fosse desagradável comigo, não deixaria isso me afetar e certamente não permitiria que ela machucasse meus sentimentos fazendo com que eu me afastasse para sempre do meu pai. Nos próximos anos ela fez o melhor para me colocar para baixo e me encurralar com seu comportamento horrível, mas eu simplesmente não liguei para ela. Eu rangei os dentes e superei tudo com um sorriso recusando-me a deixá-la me incomodar. Era mais fácil para mim já que passava metade do mês na casa da minha mãe, então não era como se tivesse que lidar com Jenna o tempo todo, e ela era simpática comigo quando meu pai estava por perto, então não era tão difícil para mim superar tudo. Então eventualmente saí para a faculdade e só voltava para casa nas férias. Durante esse tempo meu pai sempre estava por perto, então não era nenhum problema lidar com Jenna. Além disso, agora sempre que visito minha casa venho junto com o Maicon e Jenna é obrigada a ser simpática comigo porque ele está por perto. Maicon já conheceu minha família muitas vezes e eu fiquei realmente surpresa ao ver Jenna sendo genuinamente simpática com ele nas primeiras vezes. Foi surpreendente para mim porque ela parecia realmente gostar dele, o que nem sequer achei possível porque não pensei que ela gostaria de algo ligado a mim. Chegando ao que aconteceu recentemente, Jenna enviou uma mensagem para Maicon alguns dias atrás contando uma série de mentiras sobre mim e sugerindo que ele fugisse porque se casar comigo poderia arruinar sua vida. Ela disse a ele que eu estava saindo com outro cara, um dos meus amigos do bairro, às escondidas, mas ela mantinha isso em segredo dele até agora porque acreditava que eu faria o certo e eventualmente contaria a verdade a ele. Mas como eu não tinha feito isso ela acreditava que tinha que fazer por mim. Minha madrasta tentou arruinar meu casamento ao enviar fotos editadas do meu noivo me fazendo parecer uma traidora. Agora ela está me implorando para deixá-la voltar depois de ser expulsa. Parte 2. Ela afirmou que eu estava me casando com ele apenas porque ele tinha um emprego melhor por enquanto, mas assim que meu outro namorado conseguisse um emprego que igualasse o dele eu o abandonaria e sairia. Ela também disse que ouviu eu planejando ao telefone com um outro cara e sentiu que era seu dever avisá-lo. Nenhuma palavra disso é verdade, mas Jenna enviou mais algumas fotos minhas com aquele outro cara onde ela apagou todas as outras pessoas na foto e parecia que era apenas nós dois juntos em um encontro. Essas fotos eram da festa de aniversário dele, mas elas editou para parecer que eu estava sentada ao lado dele e estava próxima. Ele veio até mim assim que recebeu aquelas mensagens e me perguntou o que era tudo aquilo. Depois de ler as mensagens expliquei a ele que ela estava inventando mentiras para nos sabotar logo antes do casamento. Ele nem precisou pensar por um segundo antes de acreditar em mim. Liguei imediatamente para meu pai porque estava furiosa e não aguentava mais ela. Liguei para ele e contei sobre a mensagem que sua esposa havia enviado a Maicon na tentativa de arruinar nosso relacionamento faltando apenas algumas semanas para o casamento. Também contei sobre cada outra pequena coisa que ela havia feito no passado e não poupei detalhes. Contei tudo ao meu pai. Tudo o que mencionei anteriormente dei a ele um ultimato. Disse a ele que poderia cortar os laços com Jenna ou eu o cortaria. Ele me pediu um tempo para pensar e pelo menos conversar com Jenna sobre isso porque estava tão confuso e perdido e nem havia começado a processar o que eu acabará de dizer. Disse a ele que tinha até o final do dia para me responder. Atualização. Já se passaram alguns dias, mas ainda não conversamos sobre isso porque tenho estado muito ocupada com os preparativos do casamento. Agora que faltam apenas algumas semanas, também há o fato de que Jenna está constantemente tentando me enviar mensagens e me convencer a dizer ao meu pai para aceitá-la de volta. Ela me disse que estava apenas tentando me atrapalhar e a Maicon.
e que na verdade não queria causar problemas para nós. Ela disse que depois da minha ligação meu pai a confrontou imediatamente e ele estava tão insanamente bravo que ela nem conseguiu se explicar direito e ele mandou ela embora. Jenna está morando em um hotel agora, mas ela tem dinheiro limitado próprio já que largou o emprego alguns anos após o casamento e não se preocupou em economizar, então ela está praticamente contando comigo para resolver as coisas entre ela e meu pai. Atualização 2. Falei recentemente com meu pai. Tivemos uma conversa sincera sobre minha infância e como ele me tratou. Ele se desculpou comigo por não ter estado presente na época porque estava muito ocupado com o trabalho, e eu o perdoei por isso porque não posso exatamente reclamar quando ele me proporcionou uma ótima vida. Ele disse que achou um pouco difícil lidar com o que eu tinha dito a ele, mas depois de falar com ela sobre isso uma vez que desligou o telefone comigo, ele percebeu que definitivamente tinha que terminar as coisas com ela e que me devia um grande pedido de desculpas. Aparentemente, ao ser confrontada sobre as mensagens que ela tinha enviado para o Maicon, ela primeiro tentou negar e disse que deve ter sido um erro, mas as mensagens claramente foram digitadas por ela. Então meu pai perguntou a ela novamente e então ela confessou que estava tentando cancelar o casamento de propósito, mas disse que tinha um motivo real para isso. Seu motivo muito real aparentemente era que meu pai estava contribuindo para o casamento, mas ela acreditava que ele estava patrocinando tudo, o que não era verdade. Meu pai está pagando apenas pelo local, Maicon e eu estamos cobrindo tudo o resto. Jenna e meu pai deveriam ir de férias nos próximos meses, então ela estava com medo de que ele acabasse gastando muito dinheiro no casamento e então eles não poderiam pagar as férias. Ela também acreditava que eu iria transformar isso em um hábito e continuar pedindo dinheiro ao meu pai sempre que precisasse se ele pagasse pelo meu casamento. Ela teve a audácia de dizer ao meu pai que estava apenas tentando poupá-lo de ter que lidar com isso, mas meu pai não é idiota. E com raiva ele a expulsou e disse para ela não voltar porque agora ele sabia que tudo que eu tinha dito a ele era verdade. Ela tem tentado falar com ele desde que foi forçada a sair, mas ele a bloqueou e não respondeu a ela. Atualização 3. Falta apenas uma semana para o casamento e há alguns dias os procedimentos de divórcio do meu pai finalmente começaram. Uma rápida atualização. Maicon e eu estamos casados agora. Foi uma cerimônia e recepção lindas. Não poderíamos ter pedido um casamento melhor. Todos os nossos amigos e familiares estavam lá, e foi realmente maravilhoso. Jenna está exigindo ficar com a casa e um pagamento insano, mas o advogado do meu pai está lutando com unhas e dentes contra isso. Parece improvável que ela consiga qualquer coisa, especialmente não com meu testemunho contra ela. Agora que ela sabe que meu pai não vai cair em seu pequeno ato inocente, as garras realmente saíram. Meu pai está indo à terapia para discutir tudo isso e estou positiva de que ele vai superar isso. Minha enteada estava tentando tirar dinheiro do meu marido e quando tentei o ajudar, fui expulsa de casa. Comecei um relacionamento com um homem que tinha uma filha. Nunca foi meu propósito ter filhos ou ficar com um pai solteiro, mas infelizmente me apaixonei por um. Para piorar toda essa situação, ele tinha 50% da guarda da filha e ele ainda tinha uma amizade muito próxima com sua ex. Toda essa situação sempre me incomodou. Fiz de tudo para aguentar a filha dele e suas birras de criança no início do nosso relacionamento. Finalmente me casei, saí do meu emprego, pois meu marido ganhava o suficiente para me dar uma vida estável. Como tudo não são flores, metade de todos os meses eu tinha que cuidar da filha dele. Eu só queria que tudo aquilo acabasse e que eu pudesse ter a casa e o meu marido só para mim. Eu tinha amigas que se casaram com homens com filhos e elas conseguiram se livrar de seus enteados e elas me deram algumas dicas e eu comecei a pôr em prática. Não acho que errei, pois estava em busca da minha felicidade e aquela criança não era órfã, ela tinha uma mãe que poderia ficar com 100% da guarda dela. Por que eu que não tinha nada a ver com aquela criança tinha que ficar com ela por 15 dias do mês? Quando estávamos sozinhas, fazia de tudo para que ela não quisesse ir mais na minha casa, mas quando meu marido estava por perto, eu a tratava bem, porque não queria que ele se chateasse comigo. Certo dia minha enteada tentou acabar com meu relacionamento, ela falou ao meu marido tudo o que tinha acontecido e na hora fiquei com muito ódio daquela pirralha. Me segurei para não avançar nela e disse que ela estava mentindo e por causa do medo que eu estava de perder o meu marido, comecei a chorar. Meu marido mandou a filha dele para o quarto para que conversássemos sozinhos. Quando ela saiu, eu disse que ela estava tentando sabotar o nosso casamento, pois ela queria que meu marido voltasse com sua mãe, coisa que acho que ela estava realmente tentando fazer. Meu marido parecia não acreditar em mim. Meu marido foi falar com a minha enteada e acho que ela levou uma bronca, pois depois daquilo ela nunca mais tentou fazer algo daquele tipo. Ela escutava tudo que eu falava de cabeça baixa e me obedecia quando eu mandava ela fazer algo. Por um lado eu gostava de estar no comando e por outro eu só queria que ela cometesse um grande deslize para que o pai não quisesse mais ter contato com ela. Os anos se passaram e ela foi para a faculdade e eu me senti aliviada por ela não estar mais em casa,
Porém meu marido ainda continuava gastando fortunas com ela, pois ele pagava as mensalidades da faculdade e todos os gastos que ela tinha por fora. Por que a mãe dela não arcava com tudo? Por que ela não arrumava um emprego para pagar suas despesas adicionais? Muitas vezes eu queria comprar algo para mim ou fazer uma viagem e meu marido dizia que estava apertado por causa da faculdade da filha dele e isso me deixava com muita raiva. Ela ia para minha casa às vezes e eu tinha que fazer o esforço de tratá-la bem. Certa vez ela veio com o namorado dela. O homem era lindo e fazia tudo por ela e eu fiquei brava, tipo, todos os homens tinham que servi-la sempre? Por que aquilo não acontecia comigo? Eu queria aquilo, porque tudo era tão injusto para mim. Quando ela disse que iria casar, meu marido disse que iria ajudar a pagar o casamento e eu não podia acreditar naquilo. Minha enteada estava tentando tirar dinheiro do meu marido e quando tentei o ajudar, fui expulsa de casa. Parte 2. Estávamos planejando uma viagem há alguns meses e ele me disse que tiraria dinheiro da viagem e que poderíamos adiá-la por mais alguns meses. Eu fiquei com muito ódio, então decidi acabar com a felicidade da princesinha. Paguei alguém para fazer uma montagem dela com outro rapaz. E mandei para o noivo dela dizendo que ela estava o traindo e que iria o abandonar. Pedi para que ele nem falasse isso com ela, pois ela iria inventar uma desculpa para aquilo. Disse para ele simplesmente terminar. Mas o otário falou a ela e tudo que eu fiz se virou contra mim. Menos de uma hora depois minha enteada ligou para o meu marido contando tudo. Meu marido brigou comigo, nem deixou eu me explicar e me colocou para fora. Eu fui para um hotel, mas estou quebrada. Passei anos me dedicando a esse casamento e não consegui juntar dinheiro nenhum. Tentei falar com minha enteada, me desculpar, para eu poder voltar, pois naquele momento eu estava desesperada. Ela não quis saber, eu tentei me explicar, mas não adiantou. Quando as coisas se acalmaram fui falar com meu marido e tentei abrir os olhos dele. Eu disse que era injusto ele querer pagar o casamento dela, ele já tinha gastado muito dinheiro com a criação dela e que agora ela deveria se virar sozinha já que é uma adulta. Falei a ele que se ele desse esse dinheiro para ela, ela ficaria mal acostumada e pediria o nosso dinheiro sempre. Ele ficou muito irritado e disse que a filha dele estava certa e que com certeza iria se divorciar de mim. Nos divorciamos e agora estou tentando pegar uma parte do dinheiro dele, pois mereço por tudo que fiz e sacrifiquei por ele. Meu advogado disse que não seria fácil, mas não vou desistir. Eu vi as fotos do casamento da minha ex-enteada e fiquei com muita raiva por ela ter se dado bem enquanto estou aqui sem marido e sem dinheiro. A vida realmente não é justa.